apresentação. Fiquem à vontade para parar, perguntar, questionar a qualquer momento, né? O objetivo desse conteúdo que vai ser compartilhado hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que pode se tirar de inteligência, né, de informações sobre o comportamento das pessoas na busca, né? Muito se fala sobre SEO, essas técnicas para fazer com que o nosso site, o R7, posicione melhor nos resultados de busca, principalmente do Google, claro, mas a gente pode tirar muita inteligência e muitas ideias de materiais que podem sim ser bem aproveitadas dentro de um contexto de uma redação e de quem vive de conteúdo. Vou começar com a parte chata, que é trazer um videozinho institucional. Esse videozinho, na verdade, ele faz parte de um documentário do Google, ele é um recorte de um documentário do Google que saiu entre o final de 2020 começo de 2021, eu acredito que seja em 2021, onde eles trazem alguns questionamentos e também essa visão do Google sobre como é que a busca funciona e por que a busca é tão importante na forma como a gente interage nos meios digitais. Aí tem um recortezinho de 4 minutos, o documentário tem 1 hora, um recortezinho de 4 minutos para falar exatamente sobre como é que a busca funciona, e tudo isso vai ser o mote para o nosso conteúdo a partir de agora. Então aqui é, né, essa pergunta: o que acontece quando a gente digita uma palavra-chave no Google e executa uma busca? Se vocês não estiverem ouvindo, dei play agora, me avisem, por favor. Yeah, so how does search work? How search works? How search works in a nutshell. This is server rack 3349B. It lives here, in Ballybane, Ireland, along with cows, a golf course, and Kavanaugh's Auto Accident Repair Center. This is one of the places where search happens. Search is a big piece of software that takes the words you type in here and looks for them here on the World Wide Web. It can do that because first, it downloads a copy of the entire web, scans it, and makes a list of all the words and lists of all the pages each word appears on. It's like the index of a book, except 10 trillion times longer. Lasagna appears on 59 million of those pages. When you search for lasagna, the software puts these pages in order, with what it hopes are the most useful at the top and less useful at the bottom. Most people searching for lasagna want a recipe for lasagna. Look at how delicious that looks. Some people want nutrition facts for lasagna. And a few people want to learn about the life and research of Louis C. Lasagna, MD. They call him the father of modern pharmacology. The software living on server rack 3349B helps rank those pages, depending on where you live, whether the page was updated recently, how many other pages linked to that page, is lasagna in the title of lasagna, are there pictures of lasagna? It does all this in less than 1 second, billions of times a day, every day, mostly for things that are tougher to figure out than lasagna. Então, de novo, esse conteúdo ele é um recorte muito curto desse documentário, né? Trilhões de perguntas e não existe uma resposta fácil. Muito, muito, muito legal. É o tipo do conteúdo que eu particularmente assisto ali a cada 6 meses, porque sempre me dá uma ideia nova sobre algumas questões relacionadas ao comportamento de busca. No final, vocês vão receber o link também para esse documentário. Recomendo assistir. Rapidinho, né? Um episódiozinho do Netflix da vida e super bem produzido. Então, a gente fala de SEO, né? E quando se fala sobre SEO aqui no Brasil, todo mundo está muito preocupado com o ranking. Eu vou colocar o nosso site na frente para uma determinada palavra-chave. Só que tem muito mais inteligência por trás disso e muito mais que pode se gerar de valor quando a gente pensa sobre SEO. Algumas questões relacionadas aos nossos comportamentos na busca, por exemplo. Peguei esse dado ali no dia do nosso primeiro encontro, né? 1 trilhão mais de 1 trilhão e 300 aí de buscas, né, desde
1º de janeiro até o dia 31 de maio desse ano. Isso, né, volume de buscas no Google. Então, olha a quantidade de vezes que a gente vai até essa ferramenta e faz uma pergunta, seja ela qual for. 15% de todas as buscas que são feitas no Google diariamente, então desse volume todo aí, 15% são buscas que nunca foram feitas antes, né? Então, imagina que a gente teve ontem a derrota do Corinthians para o Cuiabá, né? Então, eles vão perguntar por melhores momentos do jogo do Corinthians, quem fez o gol no jogo do Cuiabá. É um tipo de busca que, né, provavelmente ninguém fez antes, e quando isso acontece, a ferramenta tem que se adaptar para entregar um resultado novo, compreendendo o que está por trás dessa necessidade. Vale dizer que o Google é o que é hoje, porque a gente confia no resultado da busca, né? A gente sabe que quando o Google coloca coloca os sites nos primeiros resultados da busca ali, é porque ele entende que eles têm alguma coisa de diferente. Ou é a qualidade do conteúdo, ou é a quantidade de links, ou conseguir atender a necessidade do nosso cliente, ou ter tudo isso junto, mas a gente confia no resultado da busca. E isso é uma questão muito importante, porque ajuda a gerar muito valor de marca, né? E a busca, ela está muito relacionada à TV. E quando a gente fala sobre R7, isso aqui é mais interessante ainda, né? Mais de 20% de todas as buscas que são feitas minuto a minuto estão relacionadas a conteúdos que a gente está consumindo na TV, e aí o celular como segunda tela, a gente fazendo essa busca para saber se o que está aparecendo ali, se aquela pessoa, né, mais informações sobre ela, quando nasceu, quais filmes participou, enfim, uma série de perguntas. E 97% das buscas no Brasil são feitas no Google, por isso que quando a gente fala de SEO no Brasil, né, a gente vai falar só de Google, na maioria do mercado é assim, mas para a gente é ainda mais dominante o Google, né? Em outros países a gente fala de 80%, 85% de share de buscas no Google, e aqui a gente fala de 97% de pessoas, quando vão fazer uma busca, utilizarem o Google Brasil. E a segunda ferramenta de busca mais utilizada, claro, né? Nosso querido Bing da Microsoft, a palavra-chave mais buscada no Bing é Google, para que a pessoa aí sim possa fazer uma busca do que ela realmente quer. Então, a gente, quando vai falar sobre pontos relacionados à busca hoje, vai focar especificamente em Google. Então, imagina que a gente tem um usuário, tem uma pessoa que quer encontrar um produto diferente, quer encontrar uma resposta para alguma questão relacionada a um filme que ela assistiu. Quando a gente começa a pensar no nosso conteúdo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que faz a gente ir até o Google e fazer essa busca, né? E também, claro, tentar entender aqui, aí esse é o nosso objetivo de hoje, como é que a busca, como é que o SEO pode nos ajudar nessa produção de conteúdo, através de entendimento de quais palavras-chave os nossos usuários utilizam, através de tendência. Então, em que momento faz sentido a gente produzir um conteúdo falando sobre Dia dos Namorados? A gente sabe que a data está chegando, mas em que momento as buscas sobre esse comportamento começam a acontecer, para aí sim a gente colocar mais conteúdo em pauta. Então, o nosso objetivo aqui é falar realmente sobre como é que a busca vai nos ajudar a compreender o nosso cliente e também, claro, como é que a gente pode ajudar na produção de conteúdo. Eu sou o Victor Magalhães, sou diretor de SEO e experiência na Cadastra, trabalho com SEO há bastante tempo, né? Trabalho com marketing digital desde 2001 e com SEO desde 2008, estou na Cadastra desde 2012, já ganhei alguns prêmios. O que vale dizer aqui para vocês é que eu sou mais um nesse bando de quase 40 pessoas do time de SEO da Cadastra, que é um apaixonado pela disciplina, estuda isso todos os dias, vive disso e realmente é o que eu gosto de fazer. Compreender o mecanismo, compreender o comportamento das pessoas. Tem uma série de conteúdos publicados aí em canais diferentes, desde palestra, e-book, enfim, vídeos. E fiquem à vontade no final para poder entrar em contato, tirar dúvida, conversar sobre, né? Estou sempre à disposição para poder conversar um pouquinho mais sobre. E aí, então, hoje a gente vai falar sobre conteúdo e SEO, o que é a intenção de busca, e aí isso é uma questão bastante interessante.
insights relacionados à palavra-chave, ferramentas, e também a questão de conteúdo de qualidade, né? Se a gente confia no resultado de busca, no que aparece na frente dos resultados de busca, tem uma relação muito forte com a qualidade do conteúdo que ali é apresentado. Então, o que faz a gente entender que um conteúdo é bom. Quando a gente fala sobre conteúdo SEO, sempre tem uma série de discussões ali no mercado, muita gente fala, o que é mais importante? Trabalhar técnicas de SEO para deixar o meu site melhor e com mais links, ou ter um ótimo conteúdo? Olha, as duas disciplinas estão muito conectadas, porque o conteúdo e a busca, elas têm um objetivo em comum, que é ajudar o usuário, mas a gente sempre tem que pensar que o conteúdo, no caso do R7, é o nosso produto. Então, ele tem que ser tratado, sim, com muito carinho. E uma frase que eu gosto de colocar muito nos conteúdos que a gente distribui é uma frase do Will Reynolds. Will Reynolds é o fundador da Siri Interactive, é uma agência de SEO da Filadélfia. O cara está sempre no Brasil, a filha dele chama Rio, ele é apaixonado pelo Brasil, está sempre naquele evento de Floripa, o RD Summit, e assim, é um dos grandes nomes do mercado, fala bem, inteligentíssimo, a dinâmica e a forma como ele conduz esse pensamento de SEO é genial, e eu gosto muito dessa frase dele, né? Toda busca é uma pessoa tentando encontrar uma resposta. E olhando para isso que ele diz, né, toda busca é uma pessoa tentando encontrar uma resposta, a gente pode fazer um paralelo. Então, o nosso objetivo enquanto, né, redatores, produtores de conteúdo, é ajudar essas pessoas a encontrar a resposta a qual elas estão procurando. Seja saber mais sobre o Power Couple, seja saber sobre os novos programas ou novelas que a gente está lançando, ou seja realmente sobre um conteúdo de cotidiano que a gente está lutando bastante ali para exibir nos resultados de busca. E vale a pena a gente pensar o seguinte: por trás de toda busca que uma pessoa vai na caixinha ali e coloca, existe uma intenção, e o Google segmenta, ele agrupa essas intenções, esses objetivos, para aí sim conseguir entregar o melhor resultado. Então, eleições 2022. A gente sabe que esse é um dos grandes tópicos do ano, é uma das grandes preocupações que a gente tem, é um dos termos que com certeza vai aparecer ali como um dos termos mais buscados no ano de 2022. E aí o Google pega essa palavra-chave e começa a entender quem colocou isso na busca, o que ela quer. Quer informações sobre as eleições, quer saber quando que ela pode tirar o título, quer saber que dia que vai ser o primeiro turno, o segundo turno. Então ele começa a se perguntar isso para aí sim compreender qual que é o nosso objetivo final. E o Google coloca ali, né, essas palavras, ele agrupa através de 4 intenções, 4 famílias de busca. As buscas do tipo saber. 80% de todas as buscas que são feitas na internet são buscas do tipo saber. A gente quer saber alguma coisa. Por exemplo, como curar uma dor de cabeça, quando acaba o verão, agora, na verdade, quando volta o verão, eu odeio inverno, moro em Porto Alegre, apesar de ser paulista, eu tô morrendo aqui, não aguento mais isso. Qual que é a idade da Glória Maria? Né? Pergunta sem resposta. O que é cor ecológico? Então, são alguns exemplos de perguntas que a gente vai até o Google para que ele nos responda, e aí a gente chama isso de buscas do tipo saber. Hoje de manhã eu estava conversando com um cara de uma ferramenta e ele me trouxe uns dados, não está dentro do nosso contexto, mas eu fiquei bastante assustado, assim. Ele estava trazendo alguns exemplos relacionados à TV na ferramenta lá que ele trabalha. Então, ele pegou a Smart TV, e aí, pelo que ele trouxe ali, existem mais de 30 milhões de buscas no Brasil para termos relacionados a saber mais sobre Smart TV. Qual a melhor Smart TV, como cuidar da Smart TV, como escolher uma Smart TV, como saber a distância entre a TV e o sofá. Mais de 30 milhões de buscas mensais todos os meses, né? Só para uma família de palavra-chave. Então, olha o tamanho e o potencial que a gente tem de buscas. E aí, claro, enfim, tem N tópicos diferentes, mas esse foi um negócio que me chamou muita atenção. Exemplos de buscas do tipo fazer, e aí isso daí normalmente está mais relacionado à compra, né? Grande parte do mercado de e-commerce gosta muito de trabalhar SEO porque é um canal que gera resultado
com baixo custo. Então, comprar Dorflex, ar-condicionado 9.000 BTU promoção, biotônico Fontoura, produto, teste Covid, são exemplos ali são exemplos de buscas do tipo fazer. Então, quando a gente faz esse tipo de busca, o Google vai entregar uma página de produto, vai entregar essa resposta para que a gente possa fazer essa compra. Né? Aqui um exemplo de teste de Covid, mostrando que o Google tenta também mostrar para a gente ali buscas relacionadas, e isso daqui para a gente vai ser bem interessante daqui a pouquinho. Buscas locais, do tipo visitar. Então, sede da Record, onde fica a sede da Record? Pizza Hut Porto Alegre, sushi perto de mim, Iguatemi, onde fazer teste Covid. São exemplos de buscas do tipo local, né, visitar. Nosso objetivo é conhecer mais sobre o estabelecimento físico ou realmente ir até ele e aí efetuar a minha interação. Vale dizer que toda busca que a gente faz num celular é considerada para o Google uma busca local. Então, se eu procuro por, né, e aí às vezes parece ser até interessante, se eu procuro por pós-graduação aqui em Porto Alegre, ele vai localizar esse conteúdo, porque ele entende que quem procura por pós-graduação, a grande maioria desses casos vai querer fazer uma pós presencial, e aí então ele vai entregar conteúdos que estão na minha região. A mesma coisa se estivesse em São Paulo ou em qualquer outro lugar. Então, a questão local é muito importante para poder segmentar o conteúdo que a gente vai ter ali no resultado da busca. E no final, os últimos tipos de busca, buscas do tipo site ou termos de marca, né, R7, Pague Menos, Samsung, o endereço do nosso site, o YouTube. Então, vale dizer que, né, quando alguém coloca a nossa marca, o Google considera isso uma busca do tipo institucional, termos de marca. A taxa de clique é de 60%, um pouco mais de 60% para quem procura por isso. Então, quem vai no Google e procura por R7, tem 60% de chance de clicar ali, 60% das pessoas que procuram por R7 vão clicar no nosso primeiro resultado na busca orgânica. Né? E aí a taxa de clique para outras palavras é bem menor, mas é interessante porque aqui gera um resultado bastante significativo. Um estudo conduzido pelo Rand Fishkin. O Rand Fishkin também é um cara que estuda SEO ali há uns 15 anos ou mais, é um dos grandes gurus do SEO no mundo. A cada 2 anos, e aí, né, por algumas questões, ele executou a última pesquisa dele ali em 2019. Ele tentava compreender o que realmente gerava resultado para posicionar nos resultados de busca. Ele trouxe que em 2014, na pesquisa de 2014, atender a intenção de busca era o sexto fator. Antes era link externo, principal ponto. Em 2019, ele já passou a dizer, não, gente, olha só, atender o que o usuário quer é o ponto principal. Então, é ter a palavra-chave que ele buscou dentro do conteúdo, ter um conteúdo de qualidade no formato adequado para o dispositivo que ele está interagindo. Então, atender o usuário é extremamente importante e entender, né, o que está por trás daquela palavra-chave mais ainda. E por que é importante isso daqui? Isso daqui está no material que o time, aí a Dominique e o Fernando produziram há algumas semanas em conjunto com o time R7. Justamente para a gente conseguir direcionar foco. Né? Quando a gente fala sobre buscas pela palavra-chave eleições e palavra-chave eleições 2022, a gente vê que, né, a gente sai de um volume de 18 mil buscas mensais para eleições, de 18 mil, para 90 mil buscas mensais. Então, a gente tem aí quase 5 vezes mais busca, um número bastante impressionante, né, para eleições 2022 versus eleições, e com uma dificuldade de posicionamento, quer dizer, menos sites estão trabalhando o termo 2022. Então, quando a gente olha esse dado e começa a compreender o que as pessoas estão colocando, qual a palavra-chave correta, ajuda a gente a direcionar a forma como deve se escrever. Então, aqui chama atenção e já começa a dizer, poxa, gente, na hora de falar sobre eleição, sempre que possível, não colocar só eleição. Eleições 2022. Por quê? Porque é onde tem o maior volume de busca, é a forma como a gente pode valorizar ainda mais os nossos conteúdos. E aí, para poder encerrar essa parte de intenção de busca, né? Uma frase que eu gosto muito de dizer é justamente
isso daqui, né? Quando você entende o motivo pela pesquisa do nosso consumidor, por que a pessoa está colocando aquela palavra-chave ali na caixinha, a gente começa a entregar para ele o que ele precisa e a gente passa a se tornar uma marca indispensável no seu dia a dia, né? Eu tenho o costume de todo dia de manhã entrar nos mesmos sites para ler os conteúdos sobre, enfim, os tópicos que são interessantes no meu dia a dia. Isso acontece por quê? Porque eu acredito, confio, gosto dos conteúdos que eu consumo ali, e aquela jornada que no passado começou e veio da busca, hoje vem através do acesso direto. Então, eu sou um usuário fidelizado, mas de um processo que sempre começou na busca. Gente, por enquanto, como é que vocês estão? Vocês estão acordados ali pós-almoço? Né? Meia hora comigo falando não deve ser fácil. Então, tudo bem aí? Alguma pergunta? Aqui tudo certo, Vitor. Vai em frente. Eu tô olhando também o chat aqui, porque eu sei que o pessoal da redação tá sem microfone. Então, pessoal, se vocês quiserem mandar alguma coisa aqui, eu posso ajudar fazendo a introdução, tá? Legal. Mas aqui tudo certo. Tá bem, obrigado. Indo para a parte de insights aqui é onde está a parte, né, uma das partes que a gente mais gosta de passar quando vem para esses treinamentos. É essa parte da gente compreender onde estão esses insights para entender qual que é a palavra-chave correta que a gente tem que utilizar na busca. Então, eleições versus eleições 2022, quais têm maior volume de busca, onde está o maior potencial, quais ferramentas a gente utiliza para mapear isso e, claro, algumas referências aqui. Então, quando a gente fala sobre palavra-chave, né, quando a gente coloca a palavra-chave, de novo, todo o resultado da busca ele é orientado pela palavra-chave. Né? O Google tenta compreender isso para entender o que é o conteúdo que deve performar. Mas, de novo, a gente aqui, enquanto redatores, a gente quer produzir os conteúdos que vão atender essas buscas dos nossos usuários. E para atender essa busca, a gente tem que utilizar a palavra-chave que o nosso usuário está colocando na busca. Começa simples assim. Eu trabalhei num projeto alguns anos atrás de uma marca que eles não podiam utilizar a palavra-chave couro. Por quê? Porque eles não vendiam produtos de couro. Eles vendiam produtos de couro ecológico, couro sintético. E aí o departamento jurídico deles disse, olha, gente, a gente não pode colocar a palavra-chave couro, a gente já teve um processo por isso. Só que na hora de produzir os conteúdos e na hora de fazer o projeto de SEO, eles queriam posicionar para a palavra-chave couro. Dia 1 do projeto, eles, olha, a gente quer posicionar para couro. A primeira coisa que eu disse foi, gente, não tem como. Se a gente não pode utilizar uma palavra-chave, como é que a gente vai se tornar referência num assunto sobre um tema que a gente não pode dizer? Então, a gente tem que entender, sim, variações e potenciais que vão estar dentro da nossa regra e objetivo de negócio. Partindo para ferramentas, né, e quais ferramentas a gente pode utilizar para ter ideia de palavras-chave, volume de busca e aí também variações de termo. Primeira ferramenta, mais simples de todas, claro, é o próprio Google, vai nos trazer através de uma série de formatos, ideias de palavra-chave, tópicos ou intenção de busca dos nossos usuários. E a primeira delas é o Google Suggest. É a gente chegar no Google e digitar a palavra-chave. Nesse exemplo aqui, eu digitei Power Couple. Power Couple, apertei no espaço. O que o Google começa a trazer? E aí, lembrando que essa busca a gente tem que fazer na navegação anônima, né? Ctrl-Shift-N ou Command-Shift-N no Mac. Porque ele é anônimo, para ele não pegar o nosso histórico de busca. Então, procurei por Power Couple, não dei Enter, deu espaço. Google começa a trazer essas buscas relacionadas que têm o maior volume de buscas. Então, 2022, Brasil, prova, 6, ao vivo, 28/5, participantes, assistir online e domingo. Então, ele já começa a trazer uma série de variações de termo que começa a nos trazer ideias de tópicos que a gente pode produzir ou conteúdos que a gente pode adicionar dentro de uma página específica. E esse negócio aqui é o negócio mais interessante e uma das questões que tem sido de maior valor para SEO. As pessoas também perguntam, né? O people also ask. Então, procurei aqui por Power Couple. O Google já me trouxe aqui 2 perguntas que são feitas no Google
com maior valor feitas relacionadas a Power Couple. Então, quem são os participantes do Power Couple Brasil 2022? Quem são os participantes do Power Couple? Mesma pergunta, mas porque a gente tinha variação de palavra-chave. Pegar essas caixinhas e responder elas e levar isso para dentro da nossa matéria, do nosso artigo, gera muito, muito, muito valor para o nosso conteúdo. O Google vai olhar para ele e falar, cara, esse conteúdo responde até não só sobre o tópico principal, mas também para os tópicos relacionados. Então, é super legal a gente olhar para isso. Né? Um outro exemplo de busca que tinha aqui, eu peguei 2 diferentes. Coloquei Gustavo Lima, que era um tópico que estava estourando semana passada, essa semana um pouco menos, né? Qual o valor do show do Gustavo Lima? Qual o verdadeiro do Gustavo Lima? Qual é a namorada do Gustavo Lima? E o que houve com o Gustavo Lima? Então, se a gente vinha fazendo, e aí eu vi pelo Instagram e também pelo site que a gente produziu alguns conteúdos relacionados a toda essa polêmica que ele está envolvido, responder essas perguntas dentro dos nossos artigos ali, dentro das nossas matérias, faz com que as nossas matérias tenham um valor ainda mais forte para o resultado de busca. Né? Eu estava falando antes daquele exemplo de Smart TV. Só para Smart TV, na segunda ferramenta ali que eu estava testando e conversando com o parceiro, existem 32 mil perguntas diferentes relacionadas só a Smart TV. Então, é um volume de demanda muito grande. E aí, se a gente fala sobre esse tópico, poxa, por que não responder isso? Gera valor para o nosso conteúdo, gera valor para o nosso leitor. Além disso, pesquisas relacionadas. Então, procurei para o Gustavo Lima, né, dei o Enter, todos os resultados de busca, desci a tela até ali, depois do 10º resultado, ele traz aquelas pesquisas relacionadas. Ficha limpa, músicas, YouTube, as melhores, idade, agenda, Wikipédia, agenda 2022. Então, são pesquisas relacionadas que quando a gente vai falar sobre sobre esse tópico específico, vale a pena a gente mencionar também. Por quê? Também vai fazer com que o nosso conteúdo tenha ainda mais valor. Vale dizer, né, também entrando em junho, melhor época do ano, pelo menos em relação a comemorações, que nem sempre o melhor conteúdo que vai posicionar no resultado de busca é uma notícia. Muitas vezes, dependendo do formato, imagem ou vídeo, são caras que vão gerar bastante valor. Procurei por look festa junina, e o Google entendeu que o que atenderia melhor essa minha demanda, minha intenção, fotos. E aí, quando a gente vê isso, o que a gente tem que fazer? Dentro da nossa matéria, também colocar foto e colocar lá o tal do alt text, né, o nosso texto alternativo, com essa palavra-chave foco. Então, look de festa junina 2022. Né, uma ideia de um texto alternativo. E aí aqui também coloquei o nosso querido People Also Ask. Como montar um look de festa junina, qual é a roupa que se usa na festa junina, como se vestir na festa junina 2021. Estava começando a ter demanda de busca, estava na virada do mês, agora que começa a estourar um pouquinho. Como se vestir na festa junina sem ser vestido. Então, algumas buscas relacionadas que aí sim, através de conteúdo, a gente pode atender essa necessidade dos nossos usuários. Outro exemplo, né? Coloquei aqui uma palavra-chave que, claro, é o principal tópico do ano por enquanto, guerra à Ucrânia. O Google trouxe para a gente o quê? Resultados de notícia. Quando o Google começa a trazer isso, o que ele está mostrando para a gente? Que é um tópico que tem uma demanda de busca crescente e ele vai entregar conteúdo, né, de notícia por entender que o conteúdo de notícia ele é mais vivo e foi atualizado há menos tempo. Então, é legal a gente saber disso daqui justamente para entender qual que é o formato de conteúdo que a gente quer colocar, o que é que aparece nos resultados da busca. Dentro das ferramentas, a gente tem uma série de ferramentas que são super interessantes para se trabalhar. Tem o SEMrush, tem o Ubersuggest, que é uma que eu vou abrir agora, tem, enfim, né, algumas outras extensões no Chrome que já vão trazer também o volume de busca de uma palavra-chave. Mas o porquê que é legal a gente utilizar essas ferramentas? Para ter mais ideia de palavra-chave foco, para entender volume de busca, né? Quantas pessoas procuram para um termo, interesse disso ao longo do tempo e quem já tem conteúdo posicionando. Então, peguei uma palavra-chave aqui, ar-condicionado.
Ar-condicionado tem 823 mil buscas mensais. Vou ver aqui, eu acho que eu tinha esse exemplo melhor aqui dentro do nosso contexto, né? Então, palavra-chave ar-condicionado, a gente tem 823 mil buscas mensais. Por que é interessante a gente saber o volume de busca? Para entender o que pode gerar de resultado para a gente. A gente fala que em SEO, mais ou menos 33% dos cliques vão para o primeiro lugar. Então, o nosso potencial de visitas que essa palavra-chave pode nos dar, 30% desses 823 mil buscas mensais. Então, é bastante visita. Então, olhar para palavras-chave que tem um volume de busca bastante significativo, maravilhoso. E aí, olhando aqui para algumas palavras-chave, por exemplo, como... eu só estou fazendo a conta aqui se são 1, 2, 3, são 550 mil buscas mensais, perdão. Se eu vou falar sobre, e aí, né, fazendo esse paralelo do volume de busca e potencial, né? Palavra-chave, Jair Bolsonaro, volume de busca, 550 mil buscas mensais, é uma palavra extremamente difícil de posicionar. Bolsonaro hoje, 165 mil buscas mensais. Notícia Bolsonaro, 27 mil buscas. Presidente Bolsonaro, 12.100 buscas por mês. Então, quando a gente olha para esses números, o que a gente começa a compreender? Qual que é a palavra-chave que a gente tem que utilizar? Não utilizaria só Bolsonaro, não utilizaria presidente Bolsonaro. Quando fosse falar do Bolsonaro, citaria Jair Bolsonaro, porque é a palavra-chave que tem o maior volume de busca. Então, é justamente esse o nosso... tá aqui um dos grandes valores que a gente enxerga em SEO. O que ele pode nos gerar de confirmação de palavras e termos que as pessoas procuram e têm maior demanda. Aqui aquela questão que eu trouxe antes, então, nesse último estudo, é uma ferramenta que lança esses números todo mês, que é o AWR, Advanced Web Ranking, né? Eles trouxeram um número ali que 38% dos cliques vão para o primeiro lugar, um pouco mais de 12% vão para o segundo e 7% para o terceiro lugar. Então, a gente quer posicionar no top 3, porque no top 3 a gente tem o maior volume de cliques e o maior potencial de resultados orgânicos. Outra ferramenta super interessante para se utilizar, para trazer ideia de tópicos para serem abordados. Essa ferramenta que chama Answer the Public. Funciona bem em português, traz ótimas ideias. Mesma questão, utilizei a palavra-chave ali, presidente Jair Bolsonaro. Lá no nosso Google Suggest, ele entendeu que Jair Bolsonaro é uma pessoa, é uma entidade, tanto que ele traz uma fotinho, né, já pegou também o cargo dele ali e já trouxe para o resultado da busca. E trouxe aquelas nossas buscas mais feitas relacionadas. Presidente Jair Bolsonaro, agenda, contato, hoje, Wikipedia na Rússia e Putin, está internado, hoje ao vivo, está doente. Esses são as buscas mais feitas relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente vai para o Answer the Public, ele faz aquele 5W2H, né? Who, what, when, enfim, toda aquela bagunça. Então, por que, onde, quem são, quando, qual, por que separado, como e o que. Ele pega e explode, então, todas essas possíveis variações. Onde Jair Bolsonaro nasceu, onde Jair Bolsonaro mora, onde estudou, onde Bolsonaro está hoje, quem Jair Bolsonaro indicou para o STF, quem é Jair Bolsonaro, quem esfaqueou Jair Bolsonaro. Então, ele traz todos esses tópicos que podem virar conteúdos relacionados a, né, o nosso tópico principal, Jair Bolsonaro. E aqui, num estudo que a Dominique está conosco aqui hoje, elencou, ela já trouxe aqui algumas ideias de tópicos que a gente, quando vai produzir um conteúdo na nossa página principal do Jair Bolsonaro, Domi, se quiser me complementar, por favor, abra o microfone e me complementa. Que a gente já tem que trazer. Então, quem é o Jair Bolsonaro? Qual que é a formação dele? A agenda dele? Conteúdos relacionados a impeachment, PSL, últimas notícias, Bolsonaro e Putin. Então, esses são os tópicos que quem procura por Jair Bolsonaro quer saber mais. E se a gente coloca isso dentro das nossas notícias,
dentro das nossas páginas principais, né, que tem mais tudo sobre o Bolsonaro, melhor ainda, né? O Google vai entender que o nosso conteúdo tem mais valor. Aqui um paralelo, Google Trends é uma ferramenta excepcional, traz ideias de palavra-chave também, ele coloca numa escala, né, de 100 a 0, 100 sendo o máximo, né, percentual máximo de buscas. Então, ali no primeiro momento, para cada 100 buscas do Bolsonaro, tinha mais ou menos 25 buscas sobre Lula. Então, para a gente entender interesse, o que as pessoas querem mais, isso, olhando ao longo desse ano, o que a gente consegue entender? Que no começo do ano tinha-se, sim, uma demanda e uma busca muito maior sobre o Jair Bolsonaro, e agora a gente começa a ver uma mudança de comportamento com as pessoas procurando um pouco mais sobre o Lula. Então, isso demonstra para a gente um interesse maior sobre um candidato ou outro. Já fizemos alguns estudos no passado tentando fazer uma correlação entre intenção de busca, intenção de voto, né, nas pesquisas, ou mesmo resultado de votação versus interesse, volume de busca para essas pessoas ao longo do tempo, tem uma relação interessante. Então, a gente pode afirmar aqui, pelo que aparece aqui, que sim, existe um interesse maior no Lula como, enfim, como candidato, como tópico a ser explorado, e isso acontecendo aí nessas últimas semanas. Então, compreender quais tópicos são mais procurados. A pergunta que sempre acontece: o que é o certo? É aipim, é mandioca ou é macaxeira? Vocês têm uma ideia ali, o que vocês usam? Eu não sei se é todo mundo de São Paulo também. Tem uma ideia do que vocês preferem, o que vocês utilizam normalmente? Eu sou paulista, sempre disse mandioca. Para mim, o correto sempre foi mandioca. E agora, morando em Porto Alegre, aqui o pessoal come aipim. Como é que a gente vai confirmar isso daqui? Olhando a intenção e o volume de busca. E aí, aqui a gente vê as 3 palavras-chave. Né? Tem aipim, mandioca e macaxeira. A gente vê que durante todo o período, né, que está fixado aqui, o interesse por mandioca sempre foi muito, muito, muito maior. E o pico de buscas por mandioca foi aquele momento em que até então o presidente Dilma fez aquela saudação à mandioca e a busca pelo termo estourou como nunca. Mas o que a gente consegue defender aqui? Que o certo é, com certeza, mandioca. Mas depende muito de aonde está o público e região que a gente está conversando. Porque o Google Trends também consegue segmentar para a gente região. E a gente vê as regiões em vermelho, os estados em vermelho, e aonde está em vermelho são os estados onde as pessoas procuram mais por mandioca. Então, por mais que tenha essa polêmica aqui no Rio Grande do Sul, né, vê-se que tem mais buscas por mandioca. Na Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aipim. Alguns estados do Nordeste ali, a gente vê macaxeira como a palavra-chave mais buscada. Então, se eu sei aonde está meu público, a forma como eu quero me comunicar com ele, olhar para o Google Trends para adaptar a palavra-chave é a melhor questão possível. Aqui trouxe também algumas ideias dentro do Google Trends de palavra-chave, e aqui a gente tem que olhar para isso sempre que possível, né? No dia anterior ao primeiro módulo, 30 de maio, as palavras-chave mais buscadas que vinham tendo um aumento de buscas. Milton Gonçalves, infelizmente, ele tinha acabado de morrer, Internacional, que tinha tido um jogo bem apertado, imposto de renda, estava chegando o último dia da declaração, tabela do Brasileirão e Paysandu. E a grande dica aqui para a gente é, claro, a gente tem que produzir conteúdo sobre esses tópicos que estão, né, como tendência ali, aparece no Google Trends, mas a gente também tem que gerar links para esses conteúdos na home do site, nas capas dos cadernos. Por quê? Porque são os tópicos de maior interesse, e aí quanto mais links internos, melhor, mais fácil para o nosso usuário chegar, e o nosso conteúdo também tem mais força. A outra ferramenta que é super indicada e é ótima para a gente trabalhar é o tal do Google Search Console. O Google Search Console é uma ferramenta do Google onde eles trazem palavras-chave que o nosso site posiciona, qual que é o volume de impressão, clique e ranking médio que a gente tem para essas palavras.
Então, peguei ali também, num período de 3 meses, e quais foram as palavras-chave que a gente mais teve impressão e clique. Campeonato Paulista, 10 milhões de impressões, 60 mil cliques, volume baixo. Então, poxa, é uma palavra que a gente tem um potencial de ganho bastante significativo. Previsão do tempo, 8 milhões de buscas, de vezes a gente apareceu e só foi clicado 6 mil vezes. Tem uma aqui que, claro, aí vocês conseguem ver a importância do termo de marca, né? R7. 5 milhões e 600 buscas né, durante o período e 5 milhões de cliques. Então, a taxa de clique está até superior àqueles 60%. Ótimo a gente conseguir cobrir isso. Então, aqui o Search Console vai nos dar uma série de ideias de palavra-chave que a gente pode utilizar ou reforçar e ganhar mais rankings. Gente, por enquanto, como é que estão? Tudo certo? Não sei se vocês estão olhando ali o chat. Olhou? Olhei, o André perguntou se o Search Console é gratuito. Ele é gratuito, mas a gente precisa de um login e senha, né, que aí vem do R7 para poder visualizar essas informações. Sofia, vocês vão ter acesso a esse material. Eu vou mandar também alguns conteúdos adicionais, aquele documentário do Google e mais alguns links adicionais de vídeos para vocês poderem acessar também, além de, claro, do vídeo que eu estou gravando desse conteúdo agora. E a gente sempre fica à disposição para precisando de alguma coisa, tirar dúvida, conversar um pouco mais, né? Tia Dora poder falar um pouquinho mais sobre. André... Ô, Vitor, desculpa te cortar. Vontade, só um complemento aqui para o pessoal da R7 que quiser esse acesso do Google Search Console, o time de dados que cuida dos acessos dessa ferramenta. Legal. Então, ali o Arthur Solero, que libera também para o GA, ele que libera o acesso. E aí eu não sei se a gente consegue... Aí, Vitor, você pode me dizer melhor. A gente consegue criar níveis, talvez, de visualização, não sei, mas aí dá para criar, né? Dá para criar perfil para a galera ter esses dados para consumo. Consegue. A gente tem um nível de visualização que realmente as pessoas só vão ver, né? Vão ver os dados. E aí tem um administrativo que consegue segmentar algumas informações. Mas uma coisa que me veio à cabeça agora, Cris, a gente pode tentar desenhar aqui, já vou colocar para o Fernando resolver essa, talvez a gente desenhar um dashboardzinho, Fê, o que você acha? No Data Studio. Eu acho que é uma boa. Vocês falando sobre essa necessidade, eu fiquei pensando nisso. Acho que a gente pode tentar montar um dash no Data Studio com os termos que estão aparecendo no Search Console nos últimos dias, Google Trends, o que está aparecendo, bombando um pouco mais no Google Trends, e até busca interna no site. Porque aí a gente consegue ter uma nuvem de palavras e, poxa, tá se falando muito sobre, né, o técnico do Corinthians, está se falando muito sobre Gustavo Lima. E aí isso acho que pode ser uma forma mais fácil. A Sofia perguntou aqui, caso queira se aprofundar nos estudos, quais os caminhos? Olha, SEO, a gente tem uma série de caminhos diferentes para poder estudar e aprofundar mais sobre. Vou compartilhar alguns dos caminhos que a gente recomenda dentro do cadastro. Porque SEO, sendo uma disciplina onde o dono da fórmula, né, a Coca-Cola do negócio é o Google, muita gente acha que ao invés de colocar xarope, tem que colocar só açúcar. Então, tem algumas polêmicas ali sobre o que é o certo, o que é o errado, como é que se faz do jeito certo, mas a gente compartilha algumas boas referências de estudo, tá? Tem muita coisa no Brasil que a gente faz que não deveria se fazer há um tempo, a técnica ultrapassada, e acha que tá funcionando super bem, mas os gringos já estão num outro momento. Separar algumas boas referências. Tem muito conteúdo bom de SEO, evento, gente que palestra sobre. Até uma das referências está nos próximos slides aqui, de gente que vale a pena acompanhar. Tá? Ver se eu consigo fazer gente, uma não sei se foi marcação só para... Eu não sei se foi só para mim, mas quando a Cris falou, eu vi que ela estava falando, mas eu não escutei nada do que ela disse. Imagino que ela estava pedindo uma maneira da gente ter acesso aos dados do Search Console, é isso? E aí vocês propuseram um dashboard, já que a gente não tem o login e senha do Search, é isso? Perfeito. Exatamente isso. Sugestionar e a gente trouxe uma outra sugestão aqui.
Legal. Continuando agora, indo para a questão de conteúdo de qualidade, porque aqui o ponto mais forte para vocês aqui, eu acho que é o meu principal recado, né? Eu sou um profissional de SEO, trabalho com marketing digital há bastante tempo, mas eu nunca vou conseguir escrever na qualidade que vocês escrevem, isso é fato, na quantidade e com a precisão que vocês o fazem, né? Não é o meu objetivo aqui ensinar vocês a fazer o que vocês fazem, porque vocês são muito melhores nisso do que eu. Mas é trazer uma visão um pouco diferente de como é que a gente qualifica. Então, produção de conteúdo são excepcionalmente melhores do que eu vou ser a minha vida inteira. Eu sou péssimo com escrita. Mas, como é que a gente consegue aproveitar essa disciplina de SEO para aí sim gerar mais insights? E aí, essa ideia de compreender o que é conteúdo de qualidade, onde é que estão as boas referências, né? E aí, quando a gente fala sobre conteúdo de qualidade, a gente passa aqui por um momento de compreender a audiência, e é legal que a gente tem gente que representa N cadernos, né, diferentes. Então, quem que é o público, como é que ele se comunica, como é que ele está acostumado a consumir nossos conteúdos, saber quais são as palavras-chave que eles utilizam, por isso a gente abordou esse tópico na parte anterior, e claro, quais formatos de conteúdo eles querem consumir, né? Galera que vê vídeo de esporte quer ver mais vídeo de melhores momentos, de lance, de polêmica, além do conteúdo textual. Por quê? Porque é a forma como eles interagem com o conteúdo, né? Então, dependendo do caderno, do formato, entram, né? Dependendo do caderno, entram formatos diferentes de conteúdo. E uma frase que aquele Rand Fishkin, né, o segundo amigo que eu citei ali, que ele fala muito é que se a gente quer gerar um resultado que vai satisfazer o nosso cliente e vai gerar um bom resultado na busca, a gente tem que pensar em fazer um conteúdo 10 vezes melhor. O que é um conteúdo 10 vezes melhor? É um conteúdo que vai ser 10 vezes melhor do que qualquer outro conteúdo sobre esse tópico na internet, né? Não só em tamanho, mas em qualidade, veracidade de informações e também formato como a gente interage com esse conteúdo, né? Quando a gente fala sobre páginas de notícia, que é o nosso foco principal aqui, para a gente gerar um conteúdo competitivo que gere valor para o nosso usuário e que também gere resultado em SEO, a gente passa por alguns tópicos. A utilização de palavra-chave, a questão das heading tags, eu vou falar o que são essas heading tags daqui a pouquinho. Como é que a gente torna o nosso conteúdo escaneável? Porque a gente chegou no momento onde o nosso usuário está cada dia mais preguiçoso. Então, ele dificilmente vai consumir todo o texto. Como é que a gente faz com que ele queira ler? A utilização de recursos auditivos, né, ou visuais, acessibilidade extremamente importante, linkagem para matéria relacionada e também para assuntos, né, agregados relacionados também. Uma das referências excepcionais, assim, eu vi a palestra da Natalie Nahai em 2014, em Seattle, e até hoje, assim, quando eu paro para lembrar e revejo o conteúdo, ela tá, já naquela época, ela já era muito à frente do tempo, assim, o que ela falava naquela época começa a acontecer agora, né? E ela se considera uma psicóloga da internet, no sentido de que ela compreende o comportamento das pessoas nos meios digitais e aí, através disso, ela cria conteúdos ou formatos que vão ser mais persuasivos. Então, é uma profissional que eu adoro ver ela falando assim, ela fala de um formato muito, muito, muito bom. Aqui nesse slide tem um link para uma das apresentações dela, e quando ela fala sobre conteúdo, ela elenca várias questões, mas um ponto muito forte que ela bate é a questão de confiança. Então, para a gente gerar um conteúdo que vai ser persuasivo, né, a gente tem que gerar confiança para o nosso usuário. E aí, como é que ela entende que a gente pode fazer isso? É conseguindo e mantendo a atenção do nosso público, provocando, né, emoções ali, emoções de desejo, e convertendo as ações do usuário em benefício próprio, né, em benefício mútuo, na verdade. Então, a gente tem que gerar confiança do nosso usuário. E aí, através
desses 3 tópicos. Ela abre aqui uma série de fundamentos. Ela é uma das pessoas que está por trás daquela BuzzFeedização de conteúdo. Na palestra que eu assisti dela, ela falava de uma fórmula, né, e até na outra turma do R7, o pessoal trouxe alguma coisa parecida que eu achei genial, né, que ela trouxe lá 9 formas, né, não lembro o número correto, mas era 9 formas de fritar um ovo com uma meia. A 7ª vai te surpreender. Então, ela falava sobre essas fórmulas para criar as chamadas, os ganchos, né, e atrair a atenção do usuário e garantir que ele fosse clicar no nosso resultado e consumir o nosso conteúdo. O pessoal na turma anterior falou que, olha, normalmente quando a gente faz as listas, a gente faz 7 justamente para fazer uma referência com R7, achei excepcional. Tem uma série de ensinamento delas que ela traz relacionadas a listas. Eu acho que é um formato que hoje está um pouco saturado, mas sim gera valor e pode ser bem explorado quando seguindo aí as melhores dicas. A gente fala muito sobre tamanho de conteúdo, né? Qual que é o tamanho ideal de uma notícia? O Google fala que mais ou menos 1000 palavras, um conteúdo com mais ou menos 1000 palavras tende a conquistar bons rankings. Tem outros estudos aqui que falam nesse número, ou números um pouco diferentes, mas a gente pode ter isso como base, 1000 palavras como tamanho de um conteúdo que vai atender a necessidade do nosso usuário. Tá. Aqui, esse print é de uma notícia super antiga, horrível até, mas ele está dentro de um conteúdo do Google que eles chamam de Quality Raters Guideline, quer dizer, o guia de qualidade de conteúdo do Google. E aí, quando eles falam sobre news, eles trouxeram esse exemplo de artigo de notícia como um conteúdo de qualidade. Por quê? Porque ele abrange alguns tópicos que são extremamente importantes e vão gerar qualidade aos olhos do usuário e aos olhos do robô. Tem um alto índice de conteúdo primário, e aí conteúdo primário é todo esse conteúdo que está destacado em azul. Questão de ter vídeo, que ajuda muito os usuários. Permitir conteúdo gerado pelo usuário, apesar de muitas vezes, né, os usuários entrarem ali em discussões que não geram muito valor, né, principalmente notícias, sempre tem polêmica. Linkagem dentro da matéria e esses blocos de conteúdos relacionados que a gente faz super bem dentro da R7. Então, o Google entende que para a gente ter uma página de qualidade, seguir esse formato é um formato que vai performar bem. Né? Aqui eles estavam falando sobre uma notícia sobre o lançamento de um filme que tinha ali uma quantidade satisfatória de MC. MC aqui era main content, né? Nosso conteúdo primário. Então, tempo, esforço, talento para poder escrever esse conteúdo. E aí, por que eles validavam isso e diziam que esse conteúdo tinha essas características? Porque tem um jornalista assinando esse conteúdo. E aí, esse jornalista que assina esse conteúdo é o mesmo jornalista que assina N outros conteúdos sobre o mesmo tópico. Então, é um crítico de cinema que escreve, um redator que escreve sobre cinema ali recorrentemente, e o Google começa a entender, opa, essa pessoa é sim uma pessoa que tem propriedade para falar sobre esse determinado tópico. A questão de tornar o conteúdo escaneável. O que é o conteúdo escaneável? Do lado esquerdo, a gente tem um texto do Rand Fishkin, onde ele falava sobre SEO local. E era um texto grande explicando como é que a gente trabalhava SEO local. Ele foi analisar os resultados do conteúdo, e ele viu que os usuários ficavam 1 minuto e 27 nesse conteúdo e só tinha gerado 6 links externos. Quando ele olhou aqueles números, ele falou, poxa, meu conteúdo é bom e não tem como a pessoa ler em 1 minuto e 27. Então quer dizer que as pessoas estão saindo e não estão lendo todo o meu material. O que ele fez? O mesmo texto, ele mudou o formato. Então o conteúdo é o mesmo, mas ele colocou lista, colocou imagem, negritou blocos, né, trouxe tópico e respondeu esses tópicos. Então ele blocou melhor o mesmo conteúdo, e aí isso fez com que o quê? Os usuários ficassem mais tempo na página. Então, no entendimento dele, sim, as pessoas passaram a ler
esse conteúdo, saindo de 1 minuto e 27 na notícia para 5 minutos e 41. Olha, né, 3 vezes mais ali o tempo no conteúdo. É um número bastante significativo. E aí o que fez ele validar e entender que realmente aquele conteúdo foi consumido e que era bom, é que as pessoas que antes tinham linkado 6 vezes para esse conteúdo passaram a linkar 378. Então quer dizer, poxa, eu gostei tanto desse conteúdo que eu referenciei ele. E aí quando a gente fala sobre SEO, né, linkar para um conteúdo, referenciar um conteúdo, é uma bela forma de dizer que esse conteúdo, né, é bom. Google é o que é, justamente porque começou a entender esse valor do link lá no passado. Deixa eu só ver se não tem nenhuma aqui, mas nenhuma. Ah, perdão, tinha uma pergunta aqui da Ana Carolina. Existe alguma ferramenta que consegue filtrar as tendências de buscas diárias por estados, cidades? Algum como os assuntos momento do Google Trends, porém regionalizada? Eu acho que no Trends a gente consegue segmentar, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, porque ele mostra ali na informação inferior alguns tópicos. Eu vou até abrir ele ali para a gente não a gente poder tirar essa dúvida. Estão vendo certinho no Google Trends, perfeito. Querem me trazer alguma palavra-chave que hoje está em voga para a gente trabalhar em cima dela? O Fernando perguntou também, alguma ferramenta que faz a avaliação da taxa de conversão dentro de um mesmo termo, exemplo. Conheço o termo Hexpa, mas seria possível identificar se, de repente, uma busca equivalente como Remo e Paysandu tem uma taxa de cliques melhor que Hexpa? Sim, a gente pode passar por isso com certeza. E a Ana, no Google Trends a gente consegue filtrar por estado apenas se fizermos a busca no termo, gostaria de ter tendência a gerais do estado. Entendi. Então eu acho que aqui não. Talvez SEMrush a gente consiga quebrar um detalhamento maior, mas aí a gente não consegue ter esse dado em tempo real, né? Pegar aqui. Né, pegando Neymar, aí a gente tem a quebra por região, realmente. Se eu não me engano, quando a gente clica dentro do estado, a gente consegue quebrar por região esse interesse, e aí aqui ele começa a mostrar dentro desse estado as pesquisas relacionadas que têm tido um aumento repentino. Então, né, tô falando aqui de Neymar e cliquei no Maranhão. E aí ele trouxe aqui que, né, sobre o Neymar, uma palavra-chave relacionada que tem tido um aumento de buscas no Maranhão, NFT. Ou Jade Picon e Neymar, ou Bruna Biancardi e Neymar, o caos perfeito, o documentário dele, como tópico relacionado. Então aqui é uma forma, não sei se aqui te atende, tá? Putz, bela pergunta aqui da Ana. Eu vou voltar para toda daqui a pouco, tá, Fernando? No Google Trends a gente consegue filtrar por estados apenas, se fizermos a busca termos, gostaria de ter a tendência geral do estado sem fazer a busca. Ah, perfeito, entendi. Tu queria ver isso daqui e eu acho que dá sim. Pesquisas em alta, né? Aí a gente vem nas pesquisas em alta. Aqui em Brasil... Ah, não, é só para o país. Perdão. É só o país. Tem alguma forma de fazer esse filtro, mas eu não tô lembrando aonde que a gente consegue pegar essa informação. Mas eu acho que dá, tá? Eu acho que dá. Aqui só Brasil, tendência em tempo real. Tem que achar. Eu acho que dá, tá? E aí, voltando aqui para do Fernando, alguma ferramenta que faz a avaliação da taxa de conversão dentro do mesmo termo, exemplo. Eu conheço o termo Hexpa, né, que é Remo e Paysandu, mas seria impossível identificar que, de repente, uma busca equivalente, Remo e Paysandu, tem uma mesma taxa de clique. Aonde que a gente pode inferir isso, tá, Fernando? Dentro do Google Search Console. Só que para poder ter essa informação, a gente teria que posicionar, ranquear
para esses dois termos, porque sim, né, a gente pode ter volume de busca diferente para esses dois termos, com certeza tem, e também uma taxa de clique diferente. Então, a gente pode posicionar em segundo para Remo e Paysandu, e ainda assim, imaginando que os dois têm o mesmo volume de busca, e posicionar em primeiro para Rexpa, mas ainda assim ter mais visitas, ter mais cliques para Remo e Paysandu. Por quê? Tem elementos que podem fazer com que as pessoas cliquem mais. Se a nossa notícia se aparece uma notícia do resultado da busca junto, aumenta a taxa de clique. Se aparece site link, né, mais links relacionados dentro do nosso resultado também. Então, sim, tem alguns fatores que fazem com que a gente tenha mais cliques. O melhor lugar para a gente ver isso é dentro do Google Search Console. O Jefferson perguntou aqui se eu sei de alguma ferramenta que eu consiga saber onde está vindo o direcionamento ou se a pessoa veio do Face, Insta ou outro site. Por exemplo, se eu colocar um link dentro de uma palavra-chave específico e ele direcionar, legal. A gente vê isso dentro do Google Analytics, né? Então, a gente consegue dentro do Google Analytics ali, clicar na matéria, ordenar por origem e mídia e saber de onde as pessoas estão vindo para esse nosso conteúdo. Se é por Google orgânico, se é por Facebook, né, um link tagueado do Facebook, ou orgânico também, mas sim dentro do Analytics, mas aí é um tópico um pouco diferente. A gente pode separar alguns exemplos, deixa eu anotar aqui, para te mandar junto, tá? Legal. Perdão. Queria voltar para cá um pouquinho e aí falar um pouquinho dessa questão das referências, porque dentro do meio jornalístico isso é super importante, né? Trazem bastante isso, mas um ponto que o Google tem olhado com bastante carinho, bastante atenção, é a questão da chancela desse conteúdo. Então, passar a ter referências, né? Nesse exemplo aqui é um texto da Academia do Marketing falando sobre chatbot. E ali, nesse conteúdo, a gente tem algumas pesquisas, né, alguns estudos, e aí, de acordo com o relatório publicado pelo site Grand Review Research, link para esse, né, relatório publicado por eles, para quê? Para poder passar essa referência, para poder mostrar, olha, esse dado, ele vem de uma fonte, e é uma fonte confiável sobre esse tópico. Isso também passa a ser importante para que a gente consiga ter autoridade sobre o tópico que a gente fala. Então, trazer profissionais que sejam referência sobre um determinado tema, né, citando lá o que eles assim o são, ajuda também bastante a qualificar o nosso conteúdo. Quando a gente fala sobre a palavra-chave, né, quando a gente fala sobre palavra-chave, para a gente é importante pensar o seguinte, né, em SEO tinha algumas recomendações ali que foram até 2011, mas tem muita gente que valia até 2011, mas tem muita gente que continua falando sobre como se isso fosse bom, mas não é. Que é aquela questão da densidade de palavra-chave. Então tinha uma fórmula no Google que ele dizia o seguinte: quanto mais vezes eu colocasse uma palavra-chave dentro do meu conteúdo, então, né, Paysandu e Remo, Paysandu e Remo, Remo, Paysandu. Hoje, no jogo de Remo e Paysandu, tivemos a vitória do Paysandu. No último confronto de Remo e Paysandu, o vencedor foi o Remo. Nos últimos anos, o confronto Remo e Paysandu tem sofrido uma série de surpresas. Quando a gente coloca muitas vezes a palavra-chave no mesmo conteúdo, fica ruim, fica péssimo para o nosso usuário final. Então, o que o Google tem recomendado sobre isso, né? Que a gente evite fazer isso. E aí, claro, a gente tem que ter a palavra-chave, tem que ter essa palavra-chave principal dentro do conteúdo, no começo, no título e dentro das primeiras 100 palavras, mas nunca fazer o que eu acabei de comentar. Estufar, colocar 300 vezes a mesma palavra-chave. Por quê? Fica um conteúdo ruim, o usuário não vai gostar e vai sair do nosso conteúdo. Então,
Então, repetir 300 vezes a mesma palavra-chave não é fazer um bom SEO. Pelo contrário, fazer alguma coisa que vai contra os guides do SEO de hoje e vai contra também o nosso usuário, né? Antigamente o pessoal chamava isso de densidade de palavra-chave, do keyword density. Hoje tem muita gente que chama isso de LSI, né? Que também é basicamente quantas vezes eu utilizo uma palavra-chave dentro do meu conteúdo. Mas assim, o impacto disso em SEO hoje, para não dizer que é zero, ele é negativo. Então, não exagerar na utilização de palavra-chave dentro do conteúdo. A gente tem que ter a palavra-chave foco dentro da URL, né? Então, é importante pensar, e aí peguei um exemplo aqui de uma notícia que estava na home do site, né? Na URL era entretenimento, r7.com/famosos TV, maravilha. Gustavo Lima chora ao falar sobre shows pagos por prefeitura e não me beneficiei de dinheiro público. Então, eu tenho as palavras-chave principais relacionadas a esse tópico na URL? Sim, ótimo. O código está no finalzinho? Excepcional, tudo separadinho por hífen. O Google sabe que hífen é espaço, então tá linda essa URL aqui. Gente, o meu notebook não está carregando, eu preciso só pausar um minutinho, perdão, para eu ver o que está acontecendo aqui. Me deem só um segundinho, tá? Senão eu vou cair daqui, que minha bateria está acabando. Nossa, desculpa, um segundinho só. Perdão, voltou. Desculpem. Agora tudo certo. Não entendi o que tinha acontecido, mas agora pelo menos está funcionando. Vamos lá. Então agora a gente fala um pouquinho sobre título e meta-descrição. São dois pontos que são extremamente importantes para SEO, porque muitas vezes o título, né, a tag title, é a primeira coisa que um usuário vai enxergar no resultado de busca. E claro, quando ele está no site, aí ele já não enxerga isso. Mas pode ser a primeira interação do usuário com o nosso conteúdo. Algumas recomendações: que esse título tenha tag title tenha entre 55 e 60 caracteres, que a metadescrição tenha entre 150 e 155 caracteres. Aqui tem um conteúdo que fala só sobre isso, né? Tem uma série de estudos muito densos de SEO falando sobre como é que a gente escreve títulos de uma forma que vai gerar resultado em SEO. O importante que a gente tem que pensar é que o nosso título ele deve ser único, não repetir título entre matérias, porque o Google olha para isso de uma forma meio, tá, né? Dá para variar. Ele é analisado sim como um fator de ranqueamento, ele é importante para a experiência do usuário, porque ele vai enxergar isso no resultado de busca. Tem que ter a palavra-chave foco, então se a gente está falando do Neymar, tem que ter Neymar no título, na tag title, e ele precisa descrever o conteúdo, ser atraente e interessante. Tudo isso em 55 caracteres. Então, né, quem faz isso direto com uma Dome ali, parabéns. E aí, claro, mas aí no caso de R7 isso é natural, né? Sempre terminar com traço R7. Sempre garantir que tem alguém assinando esse título.
Muitas vezes a gente ignora o potencial que esse negócio tem, mas quando a gente olha alguns resultados de projeto, e mesmo esse case aqui do pessoal da Search Pilot é uma ferramenta de SEO que faz testes dentro do site, eles mudaram um título de algumas páginas de um site, e o que eles viram? Que quando eles tiraram uma palavra ali, Whiteboard Friday, do título, as páginas que eles tiraram teve um crescimento de 20% no tráfego. Então, o título ele é um cara importante, o que pode potencializar ainda mais os nossos resultados. Aqui um exemplo, né? Procurando por onde ficar em Buenos Aires, a gente vê que o primeiro, o segundo e o terceiro resultados começam com a palavra-chave exata. Então, essa galera toda focou bem nessa palavra-chave para tentar ranquear nos resultados de busca. E é extremamente importante para a gente fazer testes. Nesse exemplo aqui, o pessoal do New York Times, o que eles fizeram? Eles têm o nome da matéria, né? Tem a matéria, Microsoft vai comprar Activision, e aí apostando no futuro dos jogos pela internet. Esse é o título da notícia que está no conteúdo da página. Se a gente olha a tag title, a gente vê ali que ela é diferente, traz número, né? Trabalha as duas marcas de uma forma bastante ativa. Por quê? Porque eles entendem que isso potencializa, sim, a taxa de cliques. Então, é uma tática bastante interessante. A gente chegou a discutir sobre isso com a Reset e viu um incremento bastante significativo, né, Fernando? Quando passou-se a trabalhar título da notícia e o title numa forma diferente. Me complementa aí, querido. Não, é justamente isso. A gente trouxe essa proposta em algum momento anterior, que a gente tinha esse padrão de ser a mesma informação, né? E aí separamos a linha fina ali também do material, até a Domi, quando passa por esses processos de otimização e até as orientações que a gente passa para vocês, é a gente ter essa possibilidade de ter algo diferente. E aí, analisando as matérias que passaram por essas alterações e as matérias que já entraram no ar, já com esse padrão, a gente notou um crescimento de interação, de sessões dessas matérias. Então, foi algo bem positivo para o projeto. Legal. E aí, claro, né, alguns exemplos aí do errado e do que pode ser melhorado, né? Então, ali num artigo que eu escrevi alguns anos atrás ali, depois que foi replicando ele N vezes, então a data mais nova, mas é antigo. SEO, tempo de vida, palavra-chave, segundo o engenheiro de busca, e aí o meu nome. Então, a gente vê que não tem os 55 caracteres, tem muito mais, quebraria no resultado de busca, não tem nada que é chamativo ali. Ali na segunda opção, um pouquinho melhor, né? Eu não sou o melhor redator de title, a Domi me dá aula nisso desde sempre, mas um exemplo que funciona um pouco melhor. Palavra-chave em SEO, como entender o que o usuário quer. Então, é uma forma um pouco mais fácil e que chama um pouco mais a atenção do nosso usuário. Vale dizer que a tag title, ela é fator de ranqueamento, então, de novo, tem que aparecer a nossa palavra-chave foco. A metadescrição, não. Então, a metadescrição, que é o textinho em cinza, é a hora da gente falar o seguinte, olha, né, se você clicar aqui, você vai ganhar desconto. Se você clicar aqui, você vai saber o que está acontecendo com, sei lá, com o Neymar, né, a história do NFT do Neymar. Então, é a hora da gente provocar o nosso usuário e fazer com que ele queira clicar no nosso resultado, independente da posição que a gente está. E aí uma boa referência também de um cara que é um gênio, Cyrus Shepard, ele estudou aí uma quantidade incomensurável de títulos e viu que o Google reescreve 61% delas. Isso por quê? Porque ele entende que o título que a gente produz para as páginas não é tão bom, então o Google se dá esse direito de alterar para alguma coisa que vai ser melhor para o nosso usuário. Indo um pouquinho para os headers, cabeçalho, né? A gente tem aí o título, o subtítulo, todas as retrancas. Eles dão estrutura, dão contexto para a nossa página. Cada cabeçalho deve dar ao usuário uma ideia das informações que eles vão obter no parágrafo.
A gente pode utilizar de H1 até H6, na verdade o H1 é o título da notícia, né? Estrutura do HTML, e aí depois a gente vai identando tudo isso, e trabalhar com as palavras-chave e variações ao longo desse conteúdo. E aí um paralelo aqui, se a gente fala daquele... as pessoas também perguntam, então estou falando de Power Couple, né? Power Couple, a nossa competição de casais voltadas para... Tarararara. Aí o H2, o subtítulo. Quem são os participantes do Power Couple 2022? Então, ali a gente trabalha essa estrutura, né, de utilizar essas tags de HTML para nos ajudar a agrupar e ordenar, priorizar os nossos conteúdos. Um exemplo aqui, né, se eu estou falando sobre design de interiores, que é o título da minha notícia, o que é design de interiores, um subtópico, um subtítulo seria o que faz um designer de interiores, e aí, né, um terceiro nível, uma listagem de principais atividades, rotina do designer, quanto ganha um profissional, são esses exemplos, e aí tem mais um H2, como estudar e exemplos de curso para poder trabalhar esses subtópicos aí para a construção do nosso conteúdo. Lembrando que quando a gente produz um conteúdo de qualidade, né, segundo a Nathalie Nahai, a gente tem que passar por algumas dessas recomendações. Sempre escrever de uma forma simples, clara, ser confiável, e aí sempre que possível gerar emoção ou ser divertido ou inspiradora para o nosso usuário. Ser educativo, né, relevante, quer dizer, eu estou atendendo a necessidade dessa pessoa nesse momento, ela quer saber quando começa o programa, então vamos atender isso com o nosso conteúdo. Sempre que possível, né, aí uma diferença entre claro e profundo, mas sempre que possível, e aí fazendo sentido para esse conteúdo, o mais profundo possível, prático e que seja um conteúdo único. Mas quando a gente fala sobre conteúdo único, não quer dizer que todo o texto pode ser um conteúdo, né, 100% novo. A gente pode deixar no final de todas as matérias que falam sobre o Power Couple, o que é o Power Couple 2022? O mesmo bloco de informação, o mesmo, né, bloco de conteúdo que pode ser replicado em N matérias. Isso funciona super, super bem. Uma das ferramentas que o pessoal de SEO gosta muito de utilizar, eu sou um dos chato que reclama do SEMrush, mas eu sou o único que reclama que eu sou chato mesmo. Eles trazem uma série de conteúdos muito, muito interessantes, e eles fizeram esse estudo falando sobre qual que é a anatomia correta, a anatomia perfeita para um artigo, para uma página de artigo. Então, eles viram que um artigo que tem de 10 a 13 palavras no título tem 2 vezes mais tráfego que títulos menores, com 7 palavras, e 1,5 vezes mais compartilhamento desse conteúdo também do que quem tem 7 palavras. Profundidade. Quando a gente tem mais profundidade também, a taxa de engajamento, compartilhamento, leitura desses conteúdos tende a aumentar bastante. Não vou ler o infográfico, vocês vão ter acesso a esse material, mas a gente vê que alguns elementos como imagem, como vídeo, como lista de itens, ajudam muito, não só na leitura, na geração de tráfego, mas também no compartilhamento desses conteúdos. Então, a utilização desses elementos é extremamente interessante. Eles têm 2 estudos diferentes, né? Um falando especificamente sobre esse daqui é mais antigo, aquele ali é um pouquinho mais novo, mas aqui ele para artigos um pouco, esse daqui era falando um pouquinho mais sobre artigos mais longos. E aí o que a gente gosta de destacar é um post do John Miller. John Miller, ele é um profissional de busca que trabalha no Google e ele conversa com os profissionais para trazer recomendações gerais. Olha, né, o Google fez essa nova atualização com foco em tempo de carregamento, vocês deveriam se preocupar com esses elementos, grava vídeo mensal, responde todo dia no Twitter, o cara é um fofo do SEO, um queridaço, vale seguir também. E o que ele está dizendo aqui? Muitas vezes em SEO a gente fala, teu conteúdo tem que ter 900 palavras, tem que ter 1.000 palavras. Poxa, isso gera mais resultado em SEO.
Só que se você está falando sobre um tópico que não tem o que escrever, não enche linguiça. Não escreve. Então, escreve o conteúdo que vai ser o melhor conteúdo sobre aquele tópico, sem precisar ser maçante, sem precisar ser repetitivo, para ficar enchendo a morcilha, para replicar a fórmula de resultado de SEO. Trouxe aqui um exemplo de um conteúdo 10x, de um conteúdo bom, de um ótimo conteúdo que a gente produz para, né, a gente, R7 produziu, né, aí, e aí o que faz com que esse conteúdo seja, né, 10x, que seja um conteúdo muito bom? Título da palavra, o título com palavra-chave foco, imagem de destaque com Putin, linkagem interna, tanto dentro do conteúdo, quanto em bloco de conteúdo de matérias relacionadas, a estrutura de negritos nas palavras-chave super bem produzida, né? Aquela questão que hoje está super na moda do resumo da notícia no começo e vídeo no final, né? Eu prefiro o vídeo no começo, tendo que pode gerar mais valor, mas a gente tem uma mescla entre imagem e vídeo aqui que está super, super positiva. Pensar em quais são os nossos formatos de conteúdo: notícia, vídeo, podcast, infográfico, garantir que as nossas notícias são disponibilizadas ou possam ser disponibilizadas em AMP, Web Stories ou conteúdos especiais. Sempre que possível, AMP todos os conteúdos são, né? Mas Web Stories e conteúdos especiais, quando for necessário. Deixa eu só abrir para ver se... Ai, perdão, gente, eu não vi vocês falando que meu áudio estava mal. Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Agora eu não parei de falar. Uma picotada, mas deu para entender. Acho que era a internet da Ana ali. Ah, perdão. Então, vendo aqui para alguns formatos de conteúdo, né? Olhando para uma estrutura de tópico. E aí isso conecta com aquela ferramenta Answer the Public, né? Que traz conteúdos relacionados. A gente pega um tópico como, por exemplo, o Covid-19. Quais são tópicos relacionados à Covid que podem virar notícias? Então, eu tenho Covid-19, eu posso trazer exemplos aqui de tipos de testes, uma notícia falando sobre tipos de teste, descubra quais são os tipos de teste, quais são os sintomas, aonde você pode fazer teste nas redes do SUS, todo o histórico das variantes e também essas variações de vacina, tudo isso com conteúdos dentro do nosso tópico principal, né, nossa página central Covid-19, com essas subcategorias linkadas e todas elas conversando com o nosso tópico principal. Porque tudo isso gera mais força, mais autoridade para a gente sobre o nosso tópico principal. Falar um pouquinho sobre... E aí, aqui a gente termina, tá? Para vocês poderem ficar um pouquinho mais felizes. A gente termina falando de um dos negócios que é também é uma das questões que tem sido super discutidas em SEO, que é um fator, um ponto, que se chama EAT. Que o nosso conteúdo ele tem que ter expertise, ele tem que ter autoridade e ele tem que passar confiança. Por que tudo isso? E aí, da onde vem esse conceito? Esse conceito vem do material do Google, que é aquele que eu citei anteriormente. O link está aqui para ele, o nosso Quality Raters Guideline. Então, é esse guia para quem trabalha no Google saber o que é uma página de qualidade, como é que você entende que esse conteúdo gera valor. E aí, dentro desses tópicos de uma página que gera valor, eles falam sobre essa questão do tal do EAT, né? Expertise, autoridade e confiança. E aí, o Google fala muito, assim, dentro desse conteúdo, que e dentro do segmento de notícias, para a gente poder gerar um bom EAT e também um outro conceito que é o seu dinheiro ou a sua vida, quer dizer, você confiaria o seu dinheiro ou a sua vida a esse site? Se sim, ele é um site que passa confiança. Para a gente poder ficar bem nesses tópicos, a gente tem que ter uma boa quantidade e qualidade de conteúdo principal, né? Sempre que possível,
e em conteúdos mais investigativos e mais profundos, trazendo referências, habilidades e gastando tempo em cima disso, né? Oferecer conteúdos de muita qualidade, que traga a descrição primária, que traga a referência, que traga especialistas dentro da área, porque é isso que vai garantir que a gente tem o IAT tem uma força maior, uma maior autoridade sobre os nossos conteúdos, né? E aí a gente fala muito sobre quais são as preocupações para o IAT, o que é uma característica de página de qualidade. Então, garantir que essa página, né, essa notícia, ela é assinada por uma pessoa que fala sobre esse tópico recorrentemente, que tem uma quantidade satisfatória de conteúdo principal, as informações, de novo, né, estou sendo um pouco repetitivo, mas que esse conteúdo realmente gera valor para o nosso usuário, né? Então, esse é um dos desafios. Aquele exemplo que eu trouxe anteriormente, ele está dentro dessa documentação do Google, aquela matéria. Dentro desse conteúdo, desse Quality Raters Guidelines, a gente vê outros exemplos de páginas. Então, de novo, hoje é super importante para a gente garantir que tem uma pessoa que assina o nosso conteúdo, isso a gente tem, e que essa pessoa é uma pessoa que transita, que fala sobre esse mesmo conteúdo, sobre esse mesmo tópico, de uma forma recorrente. Seja esporte, seja economia, seja finanças pessoais, seja, enfim, cotidiano. Mas isso é o que vai fazer com que a gente gere ainda mais valor e possa garantir que o nosso conteúdo vai performar nos resultados de busca. Esse link vai para vocês como referência. A leitura é muito mais simples do que parece, não é tão técnica quanto normalmente é os conteúdos de SEO. E para a gente isso daqui é uma das grandes mudanças no comportamento de busca nos últimos anos. Agora, em maio, o Google fez uma mudança bastante grande na fórmula dele, né, no algoritmo de busca, e tem muita gente falando que quem perdeu o resultado justamente porque não tinha, né, IAT, quer dizer, tinha conteúdo, mas era um conteúdo duplicado, era um conteúdo copiado de outro site, que não era uma pessoa que era uma referência escrevendo sobre esse assunto. Então, é um negócio que vai desenrolar muito mais ao longo do tempo. O áudio parou de novo. Meu Deus, minha internet deve estar péssima aqui no cadastro. Gente, para hoje eram esses tópicos, assim, eu vou compartilhar tudo isso com vocês. A Domi continua falando, abrindo mais alguns pontinhos, mas apresentação, materiais de referência, tudo vai para vocês também, além desse conteúdo em vídeo. Vou pedir para o Fernando compartilhar também um formuláriozinho, quem quiser responder, para poder nos ajudar a qualificar melhor os conteúdos e tiver ideias de tópicos e formato, como a gente pode trabalhar, por favor, a gente está super aberto a adaptar cada vez mais e trazer novos conteúdos de formato para vocês. Acho que é o que enriquece mais a discussão. E contem conosco para tudo que vocês precisarem. Domi, vou deixar contigo aí. Tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Oi, Vitor, pode... Ah, tá, já liberou. Eu ia dizer que eu ia compartilhar a tela. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dominique e eu sou do time de conteúdo que atende vocês em R7. Eu vou compartilhar rapidinho a minha tela aqui, prometo que vai ser bem breve. Só alguns pontos relacionados a um formato de entrega que a gente está trabalhando recentemente com a R7, para vocês terem uma noção de como está funcionando e trazer algumas dicas que o Vitor, enfim, já deu uma grande aula aqui para a gente, mas só para reforçar alguns pontos que vocês podem utilizar no dia a dia. Então, se todo mundo já estiver vendo a minha tela, só dá um ok. Vou começar aqui. Então, a gente tem o SEO Lab acontecendo agora em parceria do R7 com a Cadastra.
E eu vou trazer um pouquinho sobre o que é esse SEO Lab, né? Então, nada mais é do que uma alternativa de um formato de entrega da consultoria de SEO da Cadastra para o portal R7. Então, conversando, enfim, gerente de projeto, que é o Fernando, o Thiago, que é o nosso coordenador, e o nosso ponto focal de R7, né, a Cris, a gente percebeu que tinha uma demanda bem grande, assim, de vocês em relação a trazer mais valor em termos de SEO para conteúdos de grande audiência e que também são de assuntos mais perenes, ou seja, não são exatamente só hard news, né? São aqueles conteúdos que o Vitor até comentou ali na apresentação dele, que as pessoas acabam buscando mais ao longo do tempo e que são assuntos atemporais, né? Então, por que não a gente não querer lutar, digamos assim, por um posicionamento orgânico melhor para esses conteúdos? Então, a gente propôs um formato novo de entrega para vocês, onde atualmente ele consiste no fluxo de gerar uma escolha de URL, né, que é enviado para nós, para otimização. A gente avalia e otimiza, envia para a redação redação internamente faz os ajustes e a atualização, e aí depois tem esse monitoramento de resultados ao longo do tempo. Então, ali eu até demonstrei que em laranjinha é o que R7 é responsável e em cinza o que Cadastra é responsável. Então, como que funciona basicamente essa otimização de conteúdos e de notícias? Então, primeiramente, assim como a gente costuma ter uma piada que a gente faz que em SEO praticamente quase tudo depende a resposta para SEO, é basicamente essa. A gente não tem uma forma consolidada de analisar e de apontar sempre as mesmas otimizações em conteúdo para publishers, como é o caso de R7, né, que é um veículo de comunicação. Então, esses métodos utilizados, eles não são necessariamente realizados sempre na mesma ordem, alguns acontecem ao mesmo tempo, então vai depender muito do conteúdo que a gente receber. Mas, dito isso, a gente basicamente passa por alguns pontos em todos os conteúdos recebidos. Então, a gente tem sempre a parte de compreensão do conteúdo, que é para ver do que ele se trata, qual é o objetivo daquele conteúdo. A gente faz uma pesquisa de palavras-chave para definir um termo foco do conteúdo e as palavras relacionadas a ele. Então, a gente olha volume de busca, qual a intenção, a dificuldade de posicionamento, né, que o Vitor comentou também. E, geralmente, a gente utiliza essa ferramenta que é o SEMrush. A gente também coloca a otimização das meta tags, então, que o Vitor comentou ali sobre title e description da página, a gente também aponta essa otimização para vocês. E junto disso, a gente faz muito uma análise da SERP, né, que é a página de resultado de busca do Google e o Google Suggest, ou Google Autocomplete, enfim, que ele, para ver o que ele está nos entregando para aquela palavra-chave foco, para a gente entender quais são os resultados que estão ali aparecendo, quais são as buscas relacionadas, as perguntas que os usuários fazem. Então, realmente, qual o tipo de conteúdo que o buscador está entregando e como que a gente pode construir o nosso conteúdo de uma forma que atenda a essa demanda de busca. Então, a gente também faz uma análise do domínio do site, ali pelas ferramentas, para entender quais rankings a gente possui, se a gente possui já algum ranking para aquela palavra-chave foco, ou se não, se a gente tem algo relacionado ao tema, e como que a gente pode utilizar isso para buscar oportunidades de linkagens internas para conteúdos relevantes e atualizados de R7. Então, quando a gente faz esses apontamentos ali no conteúdo que a gente recebe de vocês, também é muito importante que seja realizado o caminho inverso. Então, não é só eu apontar para um link para uma outra matéria que já foi publicada, mas também ser resgatada matérias que já foram publicadas e colocar esses links para essas matérias mais atualizadas. Porque aí, se o usuário chegar nessa matéria, ele tem esse caminho dos dois lados, né? E não de um lado só. E aí também a gente utiliza muito, como o Vitor comentou, essa ferramenta que é o Insert the Public, para entender realmente o que as pessoas buscam em relação a esse tema, o que elas perguntam, o que elas querem saber.
E eu gosto muito, particularmente, dessa ferramenta, porque ela nos dá todas as perguntas baseadas naquelas perguntas que a gente faz, que a gente tenta responder geralmente num lead, né? Que é o que, quando, como, onde, por quê. Então, ele já nos dá aquelas perguntas ali. E eu acredito que ela seja essencial também para um trabalho de pré-produção da pauta, né? Para entender o que eu posso já responder no conteúdo antes mesmo de escrever ele. Então, no momento da apuração ali. A gente também faz uma sugestão de adição de conteúdo, então, junto com essa parte de entender o que o usuário quer, se a gente vê que tem algo que ainda não está sendo atendido no conteúdo, a gente coloca para vocês como sugestão. A gente também dá sugestão de marcação de novos subtítulos, de distribuição de conteúdos, então, que é muito o que o Vitor falou, sobre dividir algumas informações em formato de lista, ou abrir um novo parágrafo, de repente trabalhar um infográfico, ou até mesmo um vídeo dentro do conteúdo. E, por último, e não menos importante também, sugestão de alt-teste para as imagens, porque essa tagzinha ela é bem importante para a gente também ser lido, digamos assim, pelos mecanismos de busca em buscas em imagens, né? Então, se daqui a pouco eu já percebi que tem muitos conteúdos de R7 que são em formato de galeria. Então, enriquecer esse conteúdo e otimizar esses alt-testes das imagens da galeria também é bem positivo para a gente, e a gente já dá essa sugestão para vocês também nesse formato de entrega. Então, eu trouxe 2 exemplos, tá? Eu tirei um printzinho aqui rápido, só para mostrar para vocês como funciona, e deixei os 2 links desses exemplos. Eles vêm em um Google Docs aberto para edição, todo mundo pode acessar. A gente sempre coloca qual é a URL que está sendo analisada. A gente já entrega com as meta tags otimizadas. A gente coloca todas as sugestões em formato de comentário e coloca alguns apontamentos no final do documento, quando necessário. E as linkagens internas também já estão sugeridas juntamente com os textos âncoras, né? Que são as palavrinhas as quais a gente escolhe onde inserir o link. Então, como vocês podem ver nesse outro aqui, a gente colocou alguns tópicos que a gente acredita, né, pela nossa análise, olhando todos esses fatores que eu comentei antes, o que poderia trazer de enriquecer o conteúdo e fazer com que ele consiga performar melhor nos mecanismos de busca. Então, só para a gente encerrar, assim, que é bem rapidinho mesmo, como redatores de conteúdo, como que a gente pode, né, como que vocês podem ajudar ou, enfim, colocar essas questões no dia a dia de vocês, né? A gente sabe que é muito corrida essa questão de redação, assim, no dia a dia, mas esses passos que a gente citou anteriormente, eles podem ser incluídos no processo de produção, de apuração, como eu comentei, mesmo que vocês não tenham acesso a todas as ferramentas que a gente tem, porque a gente sabe, né, que algumas são pagas e não são, né, muito baratas, mas é bem tranquilo, assim, porque algumas são gratuitas e também é bem interessante de colocar, assim, esse processo no dia a dia, mesmo não tendo um contato diário com práticas de SEO. Então, a pesquisa de palavra-chave, ela é algo que pode ser feito para vocês até entenderem intenção, demanda de busca, volumes, enfim. E aí a gente tem a ferramenta gratuita do Ubersuggest e a extensão no Google, que instalando a extensão ali no Google Chrome, vocês já conseguem visualizar direto o volume de busca ali, por exemplo, daquela palavra que vocês estão buscando. A análise ali da SERP, né, dos resultados de busca e o Google Autocomplete, realmente para entender o que os usuários buscam, isso é super fácil. Então, é um trabalho de pesquisa que todo mundo já faz antes de provavelmente pegar qualquer assunto para escrever sobre. As linkagens internas, né? Então, quais conteúdos vocês sabem que se relacionam com esse, como que vocês podem incluir? Eu vejo que vocês já trabalham super bem isso, assim, nos conteúdos, tanto que tem ali aquela parte de leia também, tem também link na palavra, enfim, frases que vocês colocam. Então, sempre que possível, ficar tentando alimentar e fazer o caminho inverso também.
E principalmente ali que eu já comentei, né, utilizar o Answer the Public, então, num trabalho de pré-produção para entender o que os usuários estão demandando sobre o tema e como que vocês vão poder responder a isso no texto de vocês, se vocês vão utilizar isso como, de repente, uma pergunta para fazer para a fonte, e também até isso é uma parte interessante aqui, falando fora desse tópico das fontes, né? Sempre interessante, sempre que possível, trazer elas falando sobre isso e colocando qual é a especialidade daquela pessoa que trazendo aquela informação, porque isso contribui muito para a questão do IAT, né? De trazer informações relevantes ditas por pessoas especialistas no assunto. Então, o Answer the Public também ajuda ali a gente até daqui a pouco a ter ideias de perguntas a se fazer numa entrevista para escrever um conteúdo jornalístico. Mas, a princípio, seria isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse material aqui também posso enviar para vocês, junto com o material do Vitor. E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Não, acho que é isso então, Domi. Não, beleza, acho que é isso, show de bola. É legal a parte dos plugins, tem muita coisa interessante que é bom ter instalado ali. Ajuda pra caramba nessa dinâmica de encontrar volume de busca, ganha-se muito tempo ao invés de ficar entrando nas ferramentas, eu adoro esse tipo de coisa, legal. Isso aí. Depois vamos bater esse papo, Fernandão, para a gente ver, pensar sobre o Dash, como é que pode ser desenhado isso. E no mais, a gente precisando de alguma coisa, contem conosco, a gente está sempre à disposição para fazer mais conversas. E se tiverem dúvidas específicas, se quiserem fechar uma agenda, só avisar também. Certo? Perfeito, gente. Obrigada, viu, pelo tempo de vocês. E aí, só, pessoal R7, acho que amanhã a gente tem uma outra edição desse mesmo treinamento, acho que é às 18, que o pessoal de Transmídia pediu. Então, se vocês tiverem alguém do time, assim, que é do período noturno e queira participar, é só avisar que a gente manda o convite também. Pode avisar aqui para projetos que a gente envia. Isso aí, gente. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, boa tarde. Finalizou o bot aí de gravação, Vitor? Pois é, ainda não terminou, tô cagado aqui, porque tá carregando e não parou. Bem, eu acho que eu vou nessa.
Beleza? Falou, falou. Valeu.